Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 28 de maio. Socorro! Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Isaías 41, versículo 13. Não importa o quanto achamos que governamos bem a nossa vida, a verdade é que precisamos de ajuda em tudo. Precisamos de todo tipo de ajuda na nossa vida diária. Em geral, demoramos muito para perceber quanta ajuda precisamos. Gostamos de acreditar que podemos fazer o que for necessário com independência e sem ajuda. Entretanto, o Senhor nos enviou um auxiliador divino, e isso deve ser um sinal de que precisamos de ajuda. O próprio Jesus intercede continuamente por nós, enquanto está sentado à direita de Deus. Ver Hebreus capítulo 7, versículo 25, Romanos capítulo 8, versículo 34. E isso nos diz que precisamos continuamente da intervenção de Deus em nossa vida. Na verdade, somos muitos necessitados e totalmente incapazes de lidar com a vida da maneira adequada e sozinhos. Embora possa parecer que administramos bem a nós mesmos e as nossas vidas por algum tempo, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa acontece e as coisas começam a desmoronar. Se estivermos vivendo na nossa própria força, em vez de recebermos a ajuda divina. Muitas vezes vamos bem, até que surgem os problemas. Eles podem vir na forma de um casamento rompido, a morte de um ente querido, a perda de um emprego ou alguma coisa que é importante para nós. Mas com o tempo todos nós chegamos ao ponto em que temos de reconhecer a nossa necessidade. Se quisermos viver a vida como Deus pretende que vivamos, cheia de justiça, com paz e alegria, em Romanos capítulo 14, versículo 17, temos de admitir que precisamos de ajuda. Temos de recebê-la do Espírito Santo, aquele a quem Deus enviou para nos ajudar. A palavra de Deus para você hoje. Admita que você precisa da ajuda e confie no Espírito Santo para ajudá-lo. – 29 de maio. Deus fala com os seus amigos. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Gênesis capítulo 18, versículo 17. Talvez ninguém seja citado como amigo de Deus, mas com mais frequência do que Abraão. Enquanto a Bíblia se refere a Davi como o homem segundo o coração de Deus, e João como o discípulo a quem Jesus amava, Abraão tem a distinta honra de ser chamado amigo de Deus em mais de um lugar nas Escrituras. Quando Deus decidiu exercer juízo sobre a maldade do povo de Sodoma e Gomorra, ele disse a Abraão o que pretendia fazer. Em uma amizade, as pessoas dizem umas às outras o que vão fazer, pelo fato de Deus considerar Abraão seu amigo, disse a ele o que ia fazer. Assim como você diria ao seu amigo. Quando Abraão ouviu falar sobre a devastação que Deus pretendia libertar contra Sodoma e Gomorra, Abraão aproximou-se dele e disse:
exterminar o justo com o ímpio? Gênesis capítulo 18, versículo 23. Assim como Deus compartilhou os seus planos com Abraão, porque eles eram amigos, Abraão aproximou-se de Deus e falou abertamente e com ousadia sobre os planos dele. Porque eles eram amigos, eles tinham um relacionamento em que poderiam se comunicar livremente. Podiam falar abertamente. O tipo de intimidade que Abraão tinha com Deus é fruto da segurança que ele sentia no seu amor. Deus quer ser seu amigo também. Falar com você e ouvir o que você tem a dizer. Comece hoje a aceitar, de uma maneira totalmente nova, o fato de que você é amigo de Deus e pode se aproximar dele como tal. A palavra de Deus para você hoje. Desenvolva um relacionamento com Deus, no qual você pode falar livremente com Ele e ouvir com facilidade o que Ele lhe disser. (30 de maio). Todas as coisas cooperam para o bem. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando Deus fala conosco e nós obedecemos, fazemos isso por fé. Em geral, não temos nenhuma circunstância na esfera natural que nos faça saber se estamos fazendo a coisa certa ou a coisa errada. É assim que a fé funciona. Temos de agir crendo sem saber, no sentido natural, se estamos seguindo a direção de Deus. Temos de agir crendo que ouvimos a sua voz. A experiência com Deus é uma excelente professora e, em geral, nunca saberemos se estamos certos ou não, a não ser que tomemos uma atitude e descubramos. Algumas vezes podemos estar errados, podemos cometer um erro. Esse pensamento pode ser assustador. Então costumamos pensar, é melhor ficarmos parados e seguros do que vir a se lamentar. Se fizermos isso, porém, logo nos sentiremos miseráveis, se Deus realmente nos disser para seguirmos em frente. Não apenas ficaremos tristes, como também viveremos uma vida monótona e sem acontecimentos especiais. Temos sede de aventura, mas o medo nos impede de conhecer a alegria que ela nos proporciona. Descobri que se o nosso coração estiver reto diante de Deus e fizermos o melhor possível na nossa jornada, para aprender a ouvi-lo, Ele honrará os nossos esforços e os nossos passos de obediência. Se avançarmos com a confiança de uma criança para obedecer ao que acreditamos que o nosso coração, que Ele nos disse para fazer, então mesmo que não façamos tudo exatamente certo, Deus fará com que até os nossos erros cooperem para o nosso bem. A palavra de Deus para você hoje. Deus está fazendo tudo cooperar para o seu bem. (31 de maio). Tome uma atitude e descubra. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora,
e há muitos adversários. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Às vezes, a única maneira de descobrir a vontade de Deus é praticar o que chamo de tome uma decisão e descubra. Se orei a respeito de uma situação e ainda parece que não sei o que fazer, simplesmente dou um passo de fé. Deus me mostrou que confiar nele é como estar diante de uma porta automática em um supermercado. Podemos ficar parados e olhar para a porta o dia inteiro, mas ela não se abrirá até darmos um passo para frente e acionar o mecanismo que abre ela. Há momentos na vida que precisamos dar um passo para frente, a fim de descobrirmos de uma maneira ou de outra o que devemos fazer. Algumas portas se abrem assim que damos um passo de fé, e outras nunca se abrem, independentemente do que venhamos a fazer. Quando Deus abrir a porta, passe por ela. Se Ele não abrir, certifique-se de tomar uma outra direção. Mas não deixe que o medo o prenda na armadilha da inércia total. O versículo de hoje, Paulo menciona a porta da oportunidade que estava diante dele, mas também menciona muitos adversários. Então precisamos estar certo de não confundirmos oposição com uma porta fechada. Paulo e seus colaboradores, Silas e Barnabé, não ficaram sentados esperando que um anjo aparecesse ou que recebesse uma visão do céu, enquanto estavam buscando a vontade de Deus. Eles deram passos na direção que sentiam ser a certa. Muitas vezes Deus abriu porta para eles, mas houve vezes em que Ele as fechou. Isso não os desanimou, mas eles simplesmente continuaram seguindo em frente, por fé, procurando conhecer o que Deus queria que eles fizessem. A palavra de Deus para você hoje: passe com ociosidade pelas portas que Deus abriu para você e não fique desanimado quando Ele fechar uma porta. O batismo no Espírito Santo. Se vocês apenas se serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas capítulo 11, versículo 13. O versículo de hoje promete que Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você pode pedir a Deus para enchê-lo e o batizá-lo com o Espírito Santo agora mesmo, aí onde você está. Veja essa oração que você pode querer fazer. Pai, em nome de Jesus, peço-lhe que me batize com o Espírito Santo, com todas as evidências que acompanham o ser cheio do Espírito. Conceda-me a ousadia como o Senhor fez com aqueles que ficaram cheios do Espírito no dia de Pentecostes, e me dê quaisquer outros dons espirituais que o Senhor deseja que eu possua. Agora, talvez você queira confirmar a sua fé, dizendo em voz alta: creio que fiquei cheio do Espírito Santo e nunca mais serei o mesmo. Se você fez a oração acima ou uma oração semelhante, espere em Deus silenciosamente e creia que você recebeu o que pediu. Se você não acreditar que recebeu, então mesmo que tenha recebido será como se não tivesse acontecido.
quero enfatizar mais uma vez a importância de crer pela fé de que você recebeu, não permitindo que a sua decisão se baseie no que você está sentindo. Ao longo do dia, medite no fato de que Deus vive em você e que através dele você pode fazer qualquer coisa que precisa fazer. Ser cheio do Espírito Santo é uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer a um crente. A sua presença lhe dá coragem, esperança, paz, alegria, sabedoria e muitas outras coisas maravilhosas. Busque-o de todo o coração, diariamente. A palavra de Deus para você hoje. Esteja certo de buscar a Deus, por quem Ele é e pela alegria da sua presença, e não simplesmente pelo que Ele pode fazer por você. (2 de junho) Um parceiro na vida. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, nem compete ao homem dirigir os seus passos. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Jeremias disse a verdade no versículo de hoje. É realmente impossível para nós, sermos humanos, governar adequadamente a nossa vida. Você e eu precisamos de ajuda, e muito dela. Admitir isso é um sinal de maturidade espiritual e não um sinal de fraqueza. Somos fracos se não extrairmos a nossa força de Deus. E quanto mais depressa encararmos este fato, melhor para nós. Você pode ser como eu fui um dia, tentando desesperadamente fazer as coisas darem certo e sempre fracassando. O seu problema não é que você é um fracasso. O seu problema é simplesmente não ter ido à fonte certa para buscar ajuda. Deus não vai permitir que tenhamos êxito de fato sem Ele. Lembre-se de que o verdadeiro sucesso não é simplesmente a capacidade de acumular riquezas materiais. É a capacidade de realmente desfrutar a vida e tudo o que Deus nos oferece com ela. Muitas pessoas têm posição, recursos, poder, fama e outras coisas semelhantes, mas podem não ter realmente o que importa. Bons relacionamentos, uma posição correta diante de Deus, paz, alegria, contentamento, satisfação, boa saúde e a capacidade de desfrutar a vida. De acordo com o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Podemos ser capazes de construir, mas aquilo que construímos não vai durar se Deus não estiver envolvido. Ele é o nosso parceiro na vida e, como tal, deseja ser parte de tudo o que fazemos. Deus está interessado em cada aspecto da nossa vida e quer falar conosco sobre tudo o que nos diz respeito. Acreditar nessa verdade é o princípio de uma jornada empolgante com Ele. A palavra de Deus para você hoje. Deixe Deus ser o seu parceiro na vida. (3 de junho) Dependa dele. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. O ato de colocar toda a sua personalidade humana na dependência dele
em confiança absoluta no seu poder, sabedoria e bondade, e do amor que vocês têm e demonstram por todos os santos. Colossenses capítulo 1, versículo 4. Deus quer que dependemos inteiramente dele e que ouçamos e obedecemos a sua voz, acima de todas as outras. Isso é o que é verdadeiramente a fé. Amo a definição de fé dada no versículo de hoje. O fato de colocarmos tudo o que nos diz respeito na dependência do Senhor. Podemos depender de Deus para nos manter dentro da sua vontade. Fico contente com isso, porque tentar ficar dentro da vontade de Deus através da nossa própria força é difícil demais. Não conheço sequer uma pessoa que possa dizer sinceramente que sabe com 100% de certeza o que fazer a cada dia. Podemos fazer tudo o que sabemos fazer para tomar as decisões certas. Como podemos saber se estamos certos? Não podemos. Temos de confiar em Deus para nos manter dentro da sua vontade, para endireitar qualquer caminho tortuoso diante de nós, para nos manter no caminho estreito que leva à vida e para nos manter fora do caminho largo que leva à destruição. Ver Mateus capítulo 7, versículo 13. Precisamos orar. Deus, que seja feita a sua vontade na minha vida. Sei algumas coisas sobre a vontade de Deus para a minha vida, mas não sei tudo. Portanto, aprendi a ficar descansada e em paz, dependendo de Deus, comprometendo-me com Ele e orando para que a sua vontade seja feita em mim e através de mim. Às vezes pensamos que só as pessoas fracas ou frágeis dependem de alguém, mas aprendi que depender é algo bom se estivermos dependendo de Deus. A palavra de Deus para você hoje. Dependa de Deus completamente hoje.